Quais as chances de o filho de um alcoolista também virar alcoolista? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como o alcoolismo vai passando de geração em geração. Primeiro a gente tem que entender que a síndrome de dependência alcoólica é uma doença de componentes multifatoriais, que tem fatores biológicos, psicológicos e sociais. E dentro desses fatores, a hereditariedade se mistura com fatores sociais. Então as chances que existem, as chances de uma pessoa desenvolver um alcoolismo vai também ser passada através de vários meios. Primeiro eu vou falar do fator biológico. Uma pessoa biológico é o fator do organismo da pessoa, é o fator de como o organismo dessa pessoa lida com uma substância, o álcool no caso, e essa substância vai afetar desde a língua e o sabor que a pessoa vai sentir, e o gosto e a preferência que ela vai ter em relação a uma determinada substância, ainda mais quando a gente está falando de álcool aqui, né? Uma criança, um adolescente e um adulto podem ter uma disposição nas papilas gustativas tais que o álcool pode ser mais ou menos agradável. Isso também vai afetar nas chances que a pessoa tem de começar e continuar ingerindo álcool. E também esses fatores biológicos vão determinar as respostas que o organismo dessa pessoa tem ao álcool, no sentido de o fígado que metaboliza o álcool no organismo. E aí podem ter dois tipos principais de alterações, né? Existem aquelas pessoas que, por determinantes genéticos, degradam o álcool de uma forma diferente, e então elas passam muito mal com pequenas quantidades de álcool. Essas pessoas vão se sentir mal mesmo ao ingerir poucas doses, e elas estarão protegidas em relação ao alcoolismo, porque dificilmente essas pessoas vão seguir bebendo em grandes quantidades, já que elas passam mal com pequenas quantidades. Então, a ideia aqui é que quanto mais a pessoa for forte ou mais tolerante aos efeitos do álcool, maior as chances ela vai ter de desenvolver uma dependência ao álcool. Porque um fator muito importante para a pessoa desenvolver essa síndrome de dependência é que o álcool entre em contato com o organismo dessa pessoa. Se não existe álcool, não existe dependência ao álcool. Então, conforme essa pessoa vai lidar com o álcool no organismo dela, ela vai ter maior chance de ter a síndrome de dependência ao álcool, pela maior ingesta. Outro fator importante é como o cérebro reage ao álcool. Para algumas pessoas, o álcool age no cérebro de uma maneira especial, que pode trazer mais até prazer para essas pessoas. A experiência de ingerir o álcool pode ser vivenciada com muito mais prazer, ser muito mais agradável consumir o álcool. E também em relação aos sintomas de ressaca. Uma pessoa pode ter menos ressaca do que a outra. Porque se a gente for ver, experiências negativas com o álcool vão proteger em relação à ingesta, e experiências positivas vão facilitar com que um alcoolismo possa acontecer, porque a tendência vai ser a pessoa continuar bebendo cada vez mais, né? Certo? Então, esses fatores biológicos, eles são também passados, né, geneticamente, eles podem ser dados geneticamente, né, a forma que o metabolismo do álcool, a forma que o álcool é metabolizado, a forma que o cérebro da pessoa reage ao álcool, são fatores genéticos que podem ser transmitidos de pai e de mãe para filhos, e isso pode contribuir para que uma pessoa tenha dependência ao álcool. Agora, existem outros fatores, como sociais. Uma sociedade vai lidar com o álcool de uma forma diferente da outra, né? Tem sociedades que proíbem o álcool, tem outras que liberam o álcool. Cada cultura ingere algum tipo de substância diferente. A política e as leis de cada país em relação ao álcool também vão influenciar nas chances de cada determinada população desenvolver uma síndrome de dependência ao álcool. Quanto mais permissivas forem as políticas públicas em relação ao álcool, maiores as taxas de dependência e de problemas relacionados ao álcool. E quanto mais, e não necessariamente totalmente restritivas, mas quando existem algumas políticas restritivas, como, por exemplo, no Brasil a gente tem essa política de tolerância zero ao álcool nas estradas, isso já começa a trazer consequências negativas para aquelas pessoas que abusam de álcool em situações de risco para a sociedade. Então, esse conjunto de contexto social também influencia, né, para as consequências do álcool serem mais ou menos negativas, e isso também facilita com que a pessoa possa decidir continuar bebendo ou parar de beber. Certo? Outra coisa que socialmente acontece que a sociedade, não só uma parte maior, mas uma parte menor, né, da sociedade, os amigos que a pessoa anda, o ciclo daquele bairro, daquela região que as pessoas com quem ela convive, as visões que essas pessoas têm em relação ao álcool, a forma com que lidam com o álcool também pode ser bastante importante, né? Uma sociedade permissiva que, olha,
não veja muito problema em uma pessoa faltar ao emprego de vez em quando porque está de ressaca, pode de alguma forma facilitar com que o álcool seja banalizado ou o abuso de álcool seja banalizado. Outras coisas importantes, contexto familiar. Começa também a ter interferência das características psicológicas de cada pessoa. Falei do biológico, né, do social, e também tem no social a parte familiar. Como a família e as pessoas próximas lidam com o álcool, né, como o álcool é vivenciado nessa família ao longo das gerações, né? E ele pode ser presente em determinados contextos, né? Uma pessoa pode ter uma experiência muito negativa em relação aos pais, porque os pais bebiam demais, porque via muitos conflitos em relação ao consumo de álcool, e ela pode desenvolver uma certa traumatização para o álcool, né? Tá, se a gente pegar um casal de filhos de alcoolistas, que sejam gêmeos, um deles tendo problema com álcool e outro não. O que teve problema com álcool, o que tem uma dependência de álcool, pode dizer o seguinte: olha, eu tenho uma dependência de álcool porque os meus pais tinham um problema com álcool. E o outro que não tem, pode dizer a mesma coisa: olha, eu não tenho um problema com álcool porque eu vi meus pais sofrendo e eu não queria aquilo para minha vida, então eu não tive uma dependência ao álcool. Então não é necessariamente porque os pais têm alcoolismo que o filho vai desenvolver, mas as chances podem aumentar bastante. Como? Por exemplo, no desenvolvimento psicológico de uma criança, né, todos os seres humanos passam por isso, né, para desenvolver a sua vida emocional, para desenvolver um sistema de crenças em relação a como o mundo deve ser e que expectativas vai ter, tanto de si quanto dos outros, né, o sistema de valores de uma pessoa, é influenciado muito também por conta do contexto que essa pessoa vai ter na familiar, desde os primeiros anos de vida, desde o seu desenvolvimento psicológico. E como é que é a família? Como é que é um contexto familiar de uma pessoa que sofre com a dependência do álcool? Como é que é essa família? Geralmente vai ser um contexto de bastante instabilidade, imprevisibilidade, porque as reações que cada pessoa tem em relação ao álcool podem ser bastante variadas, mesmo dentro da mesma pessoa, né? Pode ser que tem um marido, quando ele se alcooliza, quando ele está no estado de embriaguez, ele pode algumas vezes ficar violento, outras não. Ele pode às vezes ficar mais ranzinza, outras vezes mais feliz, mais alegre, querendo brincar com os filhos. Em alguns outros momentos ele pode se afastar da casa. Então, é comum que no ambiente em que exista uma dependência ao álcool, exista uma imprevisibilidade, uma instabilidade em relação ao que acontece, em relação ao humor, né? E eu não digo só em relação a como a pessoa que bebe vai se comportar. Isso pode também ter uma relação muito forte também com como as pessoas ao redor na casa lidam com esse alcoolismo. Que se esse, vamos dizer assim, o marido começou a se envolver em consumo de álcool excessivo e ele está lá com um padrão de dependência de álcool, começou a trazer prejuízos para a sua vida, inclusive no contexto familiar, está tendo muitas brigas com a esposa. Então, pode ser que, em resposta a isso tudo, a mãe, né, a esposa, ela acabe ou brigando muito, né, daí vai ser um contexto de muito conflito em casa, ou pode também se afastar demais, num contexto em que aquela situação, aquele alcoolismo não é muito discutido, ninguém conversa muito sobre isso, ninguém fala sobre as coisas que estão acontecendo, né, então muitas coisas altamente prejudiciais para o ambiente familiar vão sendo ignoradas. Ou, por exemplo, uma criança presenciar os pais tendo uma discussão muito intensa, verbal, ou até mesmo às vezes física, isso pode ser uma coisa bastante difícil para uma criança digerir emocionalmente. E assim, essa imprevisibilidade pode causar coisas bastante deletérias para a personalidade de alguém. Por exemplo, quando uma criança está vivendo um contexto de um alcoolismo muito severo, familiar, pode ser que ela não saiba se ela vai ter uma festa de aniversário, porque vai depender do humor do pai naquele dia. E o humor não pode ser previsto de uma semana para outra. Pode ser que naquele dia ele resolva que não vai ter festa de aniversário e acabou. E essa criança vai ter que lidar com isso de alguma forma. E como é que as crianças costumam lidar? Tá? Claro, existe uma variedade muito grande de como as crianças vão lidar, até porque elas não são um recipiente passivo para o que acontece com os pais. As crianças têm uma personalidade própria, elas têm um temperamento próprio e a partir disso elas vão ter respostas também muito particulares, que vão ter interferência tanto das questões pessoais da criança quanto do contexto familiar. Qual foi a época de nascimento, se é o filho mais velho, se é o filho mais novo, tudo isso vai ter algum tipo de impacto que também vai estar relacionado ao temperamento dessa criança. Quais são as formas mais comuns que tem de as crianças reagirem a isso?
As formas mais comuns não são necessariamente aquelas de criança ser problemática, né? Muita gente tem a ideia de que filho de alcoolista vai ser problemático. Essa pessoa vai começar a dar muito problema, vai começar a aprontar na escola, vai começar a fazer muito barulho, aparecer esse problema de uma forma muito clara. Essa forma de sofrimento ser expressada pela criança acontece também, mas daí a gente está falando de transtornos externalizantes, mas não são a maioria. De fato, a maioria das reações a esse sofrimento do alcoolismo na família vai ser causado de formas mais sutis. A gente tem, por exemplo, a criança responsável, tá? Não se atenham muito aos nomes, mas mais aos padrões de comportamento, tá? Por exemplo, a criança responsável é aquela que muito cedo desenvolve uma capacidade de resolver os problemas, né? de aplacar situações, porque de alguma forma ela pode ter precisado fazer isso. Por exemplo, um filho de 9 anos fazendo um jantar para uma criança de 7 anos, porque os pais acabaram brigando demais, o pai chegou embriagado, foi dormir, a mãe ficou muito irritada e saiu de casa. Então essa criança de 9 anos talvez tenha que aprender a fazer a janta para poder alimentar o seu irmão. Isso pode começar a virar um padrão meio normal, né? Que os pais possam até se orgulhar muito dessa criança por ela estar se desenvolvendo de uma forma muito precoce. Isso não é simplesmente, necessariamente, ruim para essa criança. Claro, é uma situação adversa e as chances são de que traga realmente problemas, mas convido para vocês olharem também para os dois lados, né? Essa criança vai desenvolver um pouco mais algumas habilidades que podem ser até úteis para a vida dela, mas ela vai também ter problemas por conta disso, né? Ela vai ter dificuldades por conta disso, né? Ela vai estar desenvolvendo algumas habilidades fora da média dos seus pares, então ela talvez já tenha também alguma diferença dos seus pares, né? Pode ser que isso cause algum tipo até de dificuldade de convívio com outras pessoas da sua mesma idade, né? Então, mas por outro lado, ela pode parecer uma criança que não dá trabalho, né? Uma criança muito responsável, uma criança que sempre dá conta de resolver tudo. Outra forma seria a seguinte: tem crianças que são aquelas conformadas, né? Com criança que geralmente não é o filho mais velho, né? É muito comum que não seja o mais velho, e ela acaba se conformando com tudo, né? Ela deixa de expressar os incômodos que ela tem com as situações. Por exemplo, uma criança pode dizer assim: olha, tudo bem que esse ano no Natal eu não recebi presentes. Não tem problema isso. A criança pode começar a falar isso, por exemplo, para a mãe, né? Porque ela sabe que se ela falar para a mãe ou para o pai que tem problema, que ela sofreu com aquilo, a resposta dos pais vai ser muito agressiva, de repente. Então ela começa a desenvolver um padrão de ser muito conformada. Uma pessoa que não reclama muito, uma pessoa que parece que está tudo bem com ela, que sempre está satisfeita com as coisas, mas de algum lado também ela fica meio afastada, meio alienada do convívio familiar. Outro padrão seria o seguinte: a criança ser muito conselheira, né? Tem o padrão da criança conselheira, que é uma criança que é bastante sensível às necessidades dos outros e ela está sempre acalmando um ao outro. Parece que não tem problema nenhum com essa criança. Ela sempre está ali para resolver as mágoas dos pais, né? Para tentar acalmar alguém que estiver mal. Ela está ali para acalmar o irmão que está chorando. Ela parece que não tem necessidade nenhuma essa criança. Ela está sempre acalmando alguém, sempre aconselhando, sempre cuidando de alguém. Então essa criança também vai parecer que não tem muitas necessidades, vai parecer que não está sofrendo emocionalmente, vai parecer que por fora, na casa, quem olha a casa de fora, esses três padrões, a da responsável, criança conformada e a criança conselheira, né, elas vão dar a impressão, vão mascarar, fazendo parecer com que essa família não seja muito problemática, parecendo que a vida familiar não tenha tantos irregularidades assim, e às custas de passar a não falar sobre o que estão sentindo, não expressar os seus sentimentos e até de alguma forma se afastando das próprias necessidades emocionais. O que isso pode causar? Isso pode causar uma rigidez muito grande na vida adulta, uma dificuldade de confiar nas outras pessoas, uma dificuldade de vivenciar os próprios sentimentos de uma forma saudável. Porque é muito importante no nosso desenvolvimento emocional que a gente possa ter uma qualidade saudável de lidar com as emoções, né? E que a gente possa vivenciar as emoções como genuínas, como justas, e que a gente possa sentir que é seguro expressar essas emoções num ambiente de confiança. Então, se a criança, desde pequena, ela viveu num ambiente em que não era seguro expor as próprias necessidades, expor as próprias emoções, isso vai criando um contexto muito
deletério para sua saúde emocional na vida adulta, em que vai ser difícil para essa pessoa conseguir se relacionar de uma forma mais saudável, porque vai ser difícil para ela se comunicar de uma forma mais efetiva, pode ser que seja difícil para essa pessoa calcular quais são os limites do que é aceitável, do que não é aceitável no relacionamento, né? E nós temos ainda mais um tipo de reação infantil, que eu falei até um pouco no começo, que é aquela criança externalizante, né? Que é aquela que mostra o problema, né? Ela é revoltada, ela apronta, ela causa vários problemas, ela tem vários problemas de comportamento, né? Na escola, bagunça demais, briga. E essa criança, ela muitas vezes recebe mais atenção, porque ela está de alguma forma mostrando que existe algum problema. Só que ela muitas vezes ela desvia o problema da casa, né? Ela, por ser a criança problemática, vamos dizer assim, ela acaba, quando alguém vai dar atenção, por exemplo, quando chega uma dessas crianças na escola ou até num tratamento, ela acaba chamando tanto atenção que ela desvia o foco para a situação familiar, né? Como se ela é o problema da casa, e ninguém consegue, e fica um pouco mais difícil para identificar que o problema da casa talvez seja um pouco mais amplo, um pouco mais complexo, que envolva também um problema de alcoolismo nessa família, né? Então é muito comum ver crianças que são tratadas individualmente e que os pais não têm disponibilidade, ou de alguma forma ninguém se atentou para o fato de que pode existir uma dinâmica de relacionamento que está sendo muito doente nessa família, né? Que está tendo uma dinâmica problemática. Porque, de alguma forma, nas famílias que têm alcoolismo, existem algumas regras que são problemáticas. Por exemplo, numa família com alcoolismo, a regra de uma família normal, a ideia seria a seguinte, que é seguro que todos falem os seus sentimentos e que todos escutem os sentimentos uns dos outros. E que, por exemplo, não é permitido bater. Numa família com alcoolismo, talvez essa regra seja diferente, que seja a seguinte, que o importante é que os roxos não apareçam e que ninguém fale sobre o que está acontecendo em casa, que ninguém fale sobre o que está sentindo, porque o importante é que tudo pareça normal. E podem acontecer algumas outras incoerências, como por exemplo, vamos dizer assim que o filho não quer jogar futebol e o pai quer que ele seja um jogador de futebol. Então o pai fica bravo com esse filho, dizendo, olha, você tem que jogar futebol. E quando o filho vai reclamar, o pai e a mãe podem dizer para o filho, olha meu filho, vai jogar futebol, não irrita o seu pai, não incomoda o seu pai. Então, nessa situação, ao invés das pessoas da família olharem e pensarem, poxa, essa criança não é obrigada a jogar futebol. O que vai ser dito vai ser o contrário, vai ser o seguinte, olha, essa criança não está querendo agradar o pai dela. Então é como se a criança fosse de alguma forma responsável por não causar nenhum problema, por não desconfortar os pais em nenhuma medida. Que a criança não pode irritar os pais, que ela não pode deixar os pais insatisfeitos, mesmo se as demandas forem injustas, porque a regra fica a seguinte, não falar, não sentir e não confiar. Então ninguém fala nada para ninguém, ninguém sente nada, ninguém se permite sentir as coisas e ninguém se permite confiar uns nos outros. Esse ambiente familiar tóxico, causado não só pelo consumo de álcool de uma pessoa, mas pela reação com a qual os outros integrantes adultos da família lidam com essa situação, vai determinar um ambiente familiar tóxico emocionalmente. Então, a parte psicológica da dependência ao álcool vai também sendo transmitida de geração em geração. Então, quando me perguntam assim, Vitor, o alcoolismo passa de pai para filho? Ele passa. Agora, ele não passa só do pai que bebe, ele passa dos pais ou dos adultos que não bebem também, por causa da dinâmica que se cria em casa e que não é responsabilidade exclusiva só da pessoa que está bebendo. A responsabilidade é dos adultos que estão próximos. Como esses adultos lidam com sentimentos em casa? Quais são as regras dessa casa? Não só as regras explícitas, mas as implícitas. É possível que nessa casa as pessoas sintam os seus próprios sentimentos? Ou isso magoa alguém? Ou não é possível falar dos próprios sentimentos em casa? É possível com que as crianças possam expressar aquilo que elas querem, sem ser humilhadas, ou subjugadas, ou punidas por expressar os sentimentos e pensamentos que elas têm? Porque esse clima familiar vai levando a um desenvolvimento psicológico que pode ser doente. E o sofrimento emocional, a dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, todo esse contexto vai aumentar a quantidade, vai aumentar a frequência
de alcoolismo, de depressão, de ansiedade e de qualquer outro transtorno mental. Um nível de insatisfação com a vida ruim, porque são coisas muito importantes da vida de uma pessoa que vão estar sendo comprometidas, não só pelo alcoolismo, mas pelas dinâmicas doentes que isso causa. É um ambiente muito opressor, é um ambiente que realmente essas crianças vão se desenvolvendo de uma forma que é a melhor possível. Elas vão tentando, e na maioria elas fazem esforços que mantêm as coisas aparentemente boas, só que às custas de anularem algumas necessidades próprias. E realmente, daquele momento, esse desenvolvimento dessas crianças vai ser positivo para elas, vai ser a melhor forma de viver, vai ser a melhor forma de sobreviver àquele contexto. Uma criança responsável, se ela não se responsabilizar precocemente, ela vai ter que conviver com um ambiente caótico, em que o irmão, um filho de 9 anos, vai ver o irmão de 7 anos sem jantar naquela noite, por exemplo. Os pais brigando. Então, o melhor que ela pode fazer naquele momento é aprender a fazer a janta para dar para o seu irmão de 7 anos. Uma criança que é conformada, que não reclama mais, é porque cada vez que ela reclama, ela é duramente retalhada. Então, o melhor que ela pode fazer naquela situação é realmente aprender a se conformar. Ela não tem muita saída. E são reações que são adaptativas naquela situação adversa. Só que na vida adulta, conforme a pessoa já vai tendo outros contextos, em que ela pode escolher com quem ela vai se relacionar, ela pode escolher que tipo de vida ela quer ter, isso pode deixar algumas sequelas de rigidez emocional. Uma rigidez que pode tornar difícil para essa pessoa saber em quem ela pode confiar, por exemplo. Que tipo de relacionamento é saudável ou não. Porque os padrões que ela vai ter na cabeça dela vão ser muito distorcidos. Então imagina só o tipo de relacionamento que uma pessoa pode acabar se colocando. Então, todo esse contexto, todos esses fatores biológicos, psicológicos e sociais são também transmitidos de geração em geração. E assim, além de tudo isso que eu falei, o componente biológico também é muito forte. Nós temos dados mostrando assim que o componente só biológico do alcoolismo é responsável por um aumento de 4 vezes as chances de uma criança ter também alcoolismo na vida adulta. Quando a gente coloca só o fator biológico. Quando a gente contabiliza também os outros fatores, a gente aumenta em 8 vezes as chances de uma pessoa ter uma síndrome de dependência ao álcool. Juntando fatores biológicos e psicossociais. Então, o alcoolismo tem sim um componente genético bastante forte, uma hereditariedade muito forte, que tem a ver com questões biológicas, tem a ver com questões também do ambiente, do comportamento das pessoas ao redor, do comportamento dos adultos que criaram essa pessoa, não só do alcoolista, mas do alcoolista também. Por isso que é importante que você possa buscar tratamento, independente se o alcoolista que você ama ele está engajado em buscar mudar esse comportamento, porque isso vai te ajudar a criar um clima na sua casa que seja mais positivo, que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, tornar a qualidade de vida dos filhos melhor também e quebrar esse ciclo tão destrutivo que é o alcoolismo nas gerações. Porque muitas vezes as pessoas acham assim que o alcoolismo ser passado de geração em geração é responsabilidade exclusiva do alcoolista, que é por conta de o pai ser alcoolista que o filho também é alcoolista. Mas isso não é exato. A gente sabe também que a forma com que os outros adultos vai reagir a esse alcoolismo também vai interferir, também vai levar a essas dinâmicas diferentes. Então, quanto mais a família for saudável, quanto mais o restante da família for saudável, menor o impacto vai ser para essa criança. É muito comum a gente ver também mulheres, filhas de pais alcoolistas, casando com homens que também são alcoolistas. Por quê? Porque nesse desenvolvimento psicológico, em que esse ambiente familiar tão doente era normal, lá no fundo da vida emocional dessa pessoa vai ser familiar um ambiente caótico. De alguma forma, esse ambiente problemático, esses problemas de relacionamento, de conduta, vão sendo normalizados, vai soar familiar aquilo. E aqueles alertas que ligaria na cabeça de uma pessoa que não viveu num ambiente assim, não vão ser ligados, porque parece normal. Olha, é normal beber e perder os sentidos de vez em quando. É normal que às vezes essa pessoa beba e grite comigo. Isso faz parte. O meu pai fazia isso com a minha mãe reagia a isso de uma forma muito natural. Então, aquela coisa que faz a pessoa
se preocupar, aquele alerta que ligaria, não liga. Então a pessoa começa a se dar conta, às vezes muito tarde, quando está num relacionamento muito doente e também sem muito recurso muito emocional, sem muitas condições emocionais de reagir a isso de uma forma positiva. Por exemplo, ou ajudando de uma forma realmente efetiva, ou até sabendo quais os momentos mais adequados para que possa se retirar daquela situação. Mas também pode acontecer o contrário. Uma mulher, filha de um pai alcoolista, ela pode, de alguma forma, se sentir muito traumatizada por conta daquilo e não querer ficar com um homem que bebe de maneira nenhuma. Então não é só esse determinante que vai levar a isso, mas isso vai depender também de como a mãe reagiu a esse pai, a como as tias reagiram a esse pai, como o restante da família reagia a essa pessoa, como essas outras adultos, esses modelos parentais, modelos de adultos reagiam ao alcoolismo. Então, porque as crianças aprendem muito por modelagem. Não é só o que os pais falam que é transmitido, mas muito pelo comportamento deles, por como eles reagem às situações. E às vezes a criança, quando é um pai do sexo oposto, ela pode ter algumas reações diferentes, né? Por exemplo, se uma mulher, uma menina, tem um pai alcoolista, ela pode ter dificuldade também de lidar com pessoas do sexo masculino. Pode começar a ter algumas encrencas em relação ao sexo masculino, pode passar a ter conflitos em relação a um relacionamento conjugal. E a mesma coisa para homens, né? Se a mulher, se uma criança, um menino, tem uma mãe alcoolista, pode ser que para ele seja difícil ele também se relacionar com essa pessoa do sexo oposto, né? Na vida adulta, quando for namorar ou quando for casar com alguém, pode ser que ele tenha conflitos em relação a esse sexo oposto. E também quando o pai é do mesmo sexo que a criança, por exemplo, um filho de um pai alcoolista, ele pode ter também problemas em relação ao papel do homem, né, na sociedade. Ele pode ter dificuldade de se identificar como um adulto, porque ele vai ter aquela ideia de, olha, eu sou um homem, meu pai era um homem, então eu tenho muitas semelhanças com ele, e aquilo também fica um conflito consigo próprio. Mesma coisa a mulher, né? Pode ter dificuldades com o papel de feminino. Outra coisa importante é o quanto se bebia em casa, né? Às vezes os dois pais são alcoolistas e os dois não têm muita crítica daquilo. A criança vai começando a desenvolver uma ideia de que onde o álcool está presente na vida. Toda festividade tem álcool. Todas as festas que tem família, que a gente encontra com as pessoas que a gente mais ama, tem álcool. Então fica uma coisa confusa, como se o álcool também fosse um elemento importante, também fosse um elemento fundamental nas relações humanas. Não precisa que os pais sejam necessariamente alcoolistas. Se o pai e a mãe têm o costume de beber muito em casa, a tendência é que isso seja uma coisa muito normalizada, seja muito habitual. Então as chances são de que os filhos também achem normal beber em grandes quantidades em casa. Então, se você quer que o seu filho não beba muito ou que beba em quantidades mais moderadas, é importante você dar atenção para o álcool na sua casa. É preciso dar atenção a como você se relaciona com o álcool na sua casa e que tipo de imagem está ficando para o seu filho. Principalmente se for um filho adolescente, né? Crianças e adolescentes vão ter mais dificuldade de controlar o próprio comportamento. Então, se você tem em casa, às vezes a família até nem bebe com tanta frequência, mas tem na sua casa lá um bar, né? Um dos componentes mais importantes da casa é um bar, que tem muitas bebidas alcoólicas. Aquilo vai passar a mensagem para uma criança ou para um adolescente de que o álcool é bacana, é importante e que ele é normal, que ele está presente, que é normal, por exemplo, ter um bar com muitas bebidas em casa. Que isso não é uma coisa ruim. E não que necessariamente seja ruim. Eu não estou aqui criminalizando o álcool ou criticando o álcool por si só. Só que existem maneiras de lidar com o álcool que podem não ser nada saudáveis e formas que podem influenciar como os seus filhos vão se relacionar com o álcool. Então, se você se preocupa com a maneira com que o seu filho vai se relacionar com o álcool, é importante que você também esteja atento a como a sua família, como você lida com o álcool. Qual é o papel do álcool na vida da sua família? O que o seu filho está aprendendo em relação a como o álcool deve ser encarado, a importância do álcool na vida familiar e também em relação a quais são os problemas em relação ao álcool, né? Se a família tem problemas em relação ao álcool e ninguém fala muito sobre isso, em que passam muito pano em cima dessa história, em que escondem muito esses problemas, vai tornar mais difícil para essa criança, quando ficar adulta, perceber que o álcool está sendo ruim para a vida dela, até que ela tenha consequências muito dramáticas. Porque às vezes a mãe assim, começa a correr atrás do filho, dizendo: olha, meu filho, não beba, porque beber vai fazer mal para você.
E daí ele pode responder para a mãe o seguinte: tá, mas o pai bebe um monte, ninguém fala nada. Ninguém fala nada para ele tá tudo bem beber, para mim não tá. Então essa incoerência, os adolescentes e até os adultos percebem muito rapidamente, né? E até criar essa discrepância entre como falam com um e como falam com o outro, cria um senso até de injustiça que pode fazer com que o adolescente ou que o adulto até queiram reagir contra isso, afirmando se autoafirmando através de beber em grandes quantidades também. Porque, poxa vida, se o meu pai pode beber, e a mãe pode até dizer o seguinte: ah, meu filho, mas o seu pai, eu já desisti dele, né? Até tira o componente de responsabilidade em relação aos comportamentos, né? Até cria um clima que muitas vezes pode acontecer de o pai e a mãe começarem a falar mal um do outro, né? Quando um pai só bebe e o outro não, podem querer até colocar o filho no meio da história, né? Dizendo: olha, você viu como é que seu pai é ruim, que ele bebe demais, né? E começar a fazer uma coisa chamada até de alienação parental. Então esse foi o vídeo sobre o alcoolismo sendo passado de geração em geração. Eu falei dos fatores hereditários, dos componentes bio, psico e social, e da importância que tem você cuidar do seu ambiente familiar e das mensagens que vocês estão passando para os seus filhos. Esse tema ainda vai ser muito abordado aqui no canal, porque é um tema muito importante e muitas pessoas me perguntam a respeito dele. Então, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo. Se quiser sugerir ou fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!